Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, eu sou o professor Ricardo e hoje nós iremos entrevistar o professor Luiz Rogério Bastos Leal, professor titular do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia e especialista em águas subterrâneas. Então fique com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe um like se gostar do vídeo ao final, certo? Comente e compartilhe. Salve amigos ligados no canal Abeco Consciência, hoje entrevistando o professor Luiz Rogério Leal, do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Ricardo. Tudo ótimo, graças a Deus. E apesar da pandemia, né, as coisas estão caminhando aí. Que bom. Então, já aproveito a agradecer a tua presença, né, e tem muita conversa aqui interessante dentro do nosso canal, que visa a divulgação científica, a curadoria da memória científica. Luiz Rogério também tem um programa parecido, não exatamente, mas ele é coordenador do Museu de Geociências da Universidade Federal da Bahia, então também vai nos contar sobre o MUGEL, os projetos do MUGEL, enfim. Já foi vice-reitor dessa instituição, então também tem bastante experiência, bastante assunto para comentar aqui com a gente nesse bate-papo descontraído no canal Abeco Consciência, né? Então, Luiz, queria começar a entrevista pedindo, né, para que você fale um pouco sobre a sua carreira. Ah, é? Rapaz, a minha carreira, eu já estou completando aí 30 anos de formado, né? Já completei. E já fizemos bastante coisa aí. Eu me formei, como você sabe, não sei se você sabe, eu me formei na UFBA, né? Na graduação, eu fiz geologia aí na Universidade Federal da Bahia, na nossa universidade. E logo na sequência, na verdade, no dia da formatura, eu já tinha sido selecionado para fazer o mestrado na USP, lá nas Geociências também, lá no campus do Butantã, na capital. E lá eu aproveitei, fiz o mestrado e, em seguida, já fiz direto o doutorado, né? Era uma época, assim, tal como hoje, uma época de muitas dificuldades, né? Eu me formei em 88, final de 88, 1988, quando foi promulgada a Constituição brasileira. E naquela oportunidade, depois da Constituição, havia muita, tipo assim, insegurança jurídica a nível internacional sobre investimentos e o Brasil passava por um momento de escassez de investimento e não tinha muitas oportunidades. Então, eu já fazia iniciação científica na UFA com a professora Maria Alba Farias Tanner de Oliveira, primeira geóloga mulher formada na UFA. E nesse projeto, que era um projeto internacional com um grupo de italianas, que tinha um desdobramento, tinha um grupo lá na USP, aí eu fui para lá para a USP para trabalhar com esse pessoal. Então eu fiz lá o mestrado, depois eu aproveitei, fiz o doutorado, mas no final do meu mestrado eu comecei a trabalhar, e fui trabalhar na Amazônia. Então eu trabalhava na Amazônia e fazia o doutorado na USP. E na Amazônia eu trabalhava com prospecção de ouro. Então eu trabalhei 9 anos com prospecção de ouro. Todo o meu período de doutorado eu trabalhei na Amazônia, né? Então foi uma experiência assim muito interessante o trabalho na Amazônia, porque é uma outra vivência, né? Especialmente trabalhando na floresta. Então eu trabalhava muito em áreas que tem atividade de garimpo de ouro, e a empresa que eu estava vinculado, ela buscava prospecção do ouro primário, né? O garimpeiro tira aquele ouro secundário, aquele ouro mais fácil. Então foi uma experiência enriquecedora, muito desafiadora, e que eu diria para você, Ricardo, que essa experiência profissional de trabalhar 6 anos na Amazônia me deu bastante maturidade emocional, né? Porque nós trabalhávamos numa condição muito isolada, né? Em que ficávamos 45, 60 dias em campo, em barracas de lona, dormindo em rede, pegando aqueles aviãozinhos lá no interior do Pará, no sudoeste do Pará. E
eu não peguei malária, mas já cheguei no campo e toda a minha equipe estava com malária. Eu, quando saí para folga, voltei, a equipe estava com malária. E eu terminei ficando muito tempo porque eu descobri, através do médico, né, que possivelmente eu tenho imunidade natural aos plasmódios da malária, tanto o tipo da malária vivax como o falciparum, né, que é através do mosquito. Na nossa empresa que eu trabalhava, praticamente todos pegaram malária, né? Então eu, por essa resistência natural, terminei ficando muitos anos lá. Depois eu voltei para São Paulo, fui trabalhar numa empresa de engenharia, então trabalhei em grandes obras aí em São Paulo, logo depois do doutorado. E quando foi no ano 1999, eu e a Ângela, minha esposa, nós resolvemos voltar para a Bahia, uma vez que a Ângela tinha sido aprovada no concurso para professor da UFO. E aí, com esse retorno para a Bahia, eu trabalhei um período como consultor independente, e depois eu fiz o concurso para a área de recursos de águas, né, na Universidade Federal, e fui aprovado e iniciei essa minha carreira, vamos dizer assim, de pesquisador, professor e também a carreira profissional, né? Eu sempre procuro conciliar as minhas atividades de pesquisa, de ensino com a vida profissional, com a capacitação dos alunos para o mundo do trabalho, a interação da universidade com as empresas, com governos, com instituições não governamentais. É isso que é um pouco da minha motivação, né? Quando foi logo depois que eu entrei na universidade, aí eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade do Texas. Eu fiz um pós-doutorado na área de água subterrânea, fazendo uma comparação entre os aquíferos, o Edward Aquifer, que tem na região central do Texas, com os aquíferos no interior da Bahia. E quando voltei do pós-doutorado, eu assumi a direção do IGEL, do Instituto de Geociências. Aí fui eleito diretor e assumi a direção. 3 anos e meio depois, a gente participou do processo eleitoral na universidade, junto com a professora Dora. Ela foi eleita reitora, eu fui vice-reitor. E nesse período que eu fui diretor do IGEL, foi uma das épocas mais gratificantes de minha vida, né? Esse Instituto de Geociências, esse nosso Instituto de Geociências, é um grande instituto, é um local ótimo para se trabalhar, é um instituto inovador, dinâmico. Gosto muito de estar presente no Instituto de Geociências. Mas na vice-reitoria eu tive a oportunidade de ser o coordenador da implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Através de portaria do ministro, na época, eu fui o coordenador da implantação. E também foi uma das coisas assim, muito gratificantes que eu fiz, porque a universidade tem 5 campos e nós fizemos audiências públicas em toda aquela região oeste da Bahia, conversando com a população sobre a implantação dessa universidade, né? Para que os cursos tivessem a inserção na sociedade e a sociedade, de fato, acolhesse a instituição, como já tem 10 anos essa instituição foi implantada, é uma grande universidade hoje, né? Tem curso em todas as áreas. E se você me perguntar qual a coisa mais importante que você fez na universidade até hoje, eu ficaria um pouco dividido entre a direção do GEL e esse processo de implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, mas seguramente, do ponto de vista de interesse social, econômico, tecnológico e científico, a implantação da Universidade Federal do Oeste da minha carreira até hoje foi a coisa mais importante que eu já fiz. Então, esse é um resumo. Depois eu voltei para o GEL, a gente assume cargos na instituição, na universidade, depois a gente retorna a ser um professor, né, como outros tantos, né, a sua vida acadêmica. E aí milito hoje aí no ensino, na pesquisa e na extensão. E esse recente projeto que nós inauguramos no ano passado, infelizmente a pandemia deu uma paralisada um pouco, é o nosso Museu de Geociências, que foi um projeto MUGEL, que foi, vamos dizer assim, pensado e construído na época que eu fui o diretor do Instituto. É mais ou menos isso aí. Legal, legal. E lembrando, né, que o Instituto de Geociências, ele abrange 4 departamentos, né? Então, não sei se essa é a ordem mais cronologicamente falando: geologia, geografia, oceanografia e geofísica.
mas, enfim, são 4 grandes áreas que estão presentes e que compõem esse Instituto de Geociências da universidade, né? Luiz, lembrando um pouco dessa sua história, quem foram alguns, né, professores e pesquisadores que influenciaram de maneira positiva a sua carreira, né? Então, obviamente, não vai dar para citar todo mundo, mas algumas pessoas marcantes durante essa sua trajetória. Olha, a pesquisa vamos dizer assim, é a parte mais encantadora da vida acadêmica na universidade, né? É porque você é estimulado a pensar fora daquele, como disse, fora da caixa, fora do cotidiano, né? E a busca por investigação, pelo novo, é algo que fascina o ser humano. Então, inicialmente, foi a professora Maria Alba, né? Como eu disse, a primeira geóloga formada na antiga Escola de Geologia. Antes de existir o Instituto de Geociências, a universidade tinha a Escola de Geologia, que funcionava no atual prédio da Escola de Belas Artes, lá no Canela, né? A Escola de Geologia foi criada em 1957 pelo criador da UFBA, o reitor Edgar Santos, o pai do Roberto Santos, que faleceu recentemente. E o Roberto Santos foi que, quando o reitor, criou o Instituto de Geociências. Então, a professora Maria Alba foi a primeira inspiração, assim, foi quem me acolheu na pesquisa científica, né, no laboratório. E a gente, esse projeto era um projeto internacional, então despertou em mim aquele sentimento de fazer pesquisa, era algo que estava, assim, dentro da minha história de vida, né? Na sequência, outra pessoa também, assim, muito importante, foi o meu orientador do mestrado e doutorado, o professor Wilson Teixeira, né? Os nossos orientadores, né? E eu também procuro, de alguma forma, passar essa visão para os meus alunos que hoje eu oriento. O professor Wilson Teixeira era uma pessoa que estimulava muito a gente a pensar, né? Ele não escrevia o trabalho para nós, ele desafiava e a gente levava lá 10, 11, 20 vezes o trabalho e ele corrigia essas 10, 11, 20 vezes, né? Buscando a perfeição, etc. Então, foi uma pessoa que me inspirou muito. Ele já é um professor aposentado lá da USP também, mas uma pessoa assim que o rigor científico acadêmico dele, eu acho que ele até atualmente é do CA, do CNPq, né? Da área de geociência. Então, o rigor acadêmico e científico dele me inspirou bastante, né? Eu também, vamos dizer assim, outras pessoas na UFA que são fontes de inspiração, né? Lá no Geociências, né? Aqueles professores mais antigos, né? Como o professor Olivar, a professora Ieda, né? O professor Haroldo Mise, a professora Zelina, que você entrevistou há pouco tempo, né? Então, são pessoas que tiveram, assim, uma carreira destacada lá no Instituto de Geociências e que são fonte de inspiração para os jovens, né? E eu não estou tão velho assim, mas, vamos dizer assim, ainda tenho essas pessoas como fonte de inspiração, como exemplo de perseverança, de maturidade e de desenvolvimento acadêmico e científico. Eu preferi, embora muitos desses inspiradores são pessoas destacadas no mundo da ciência, né? Eu procurei fazer um caminho assim, que conciliasse a vivência acadêmico-científica na universidade, mas também que não perdesse de vista vamos dizer assim, a participação em entidades de classe profissional. Eu participo do CREA, sou conselheiro do CREA já há bastante tempo, né? Já fui vice-presidente da SBG no Núcleo Bahia Sergipe, já fui presidente da ABAS Bahia Sergipe, já fui vice-presidente nacional da ABAS, Associação Brasileira de Água Subterrânea, sou membro da Associação Baiana de Geólogos, então estou sempre militando entre os colegas nas lutas sindicais também. Então, eu acho que eu busquei também fonte de inspiração assim, no mundo profissional, né? E aí tem o geólogo Adalberto Figueiredo, o geólogo
João Almeida, que foi inclusive deputado, são pessoas assim que também inspiram no mundo do trabalho, né? Não só na parte científica, mas também no mundo do trabalho e na vida social, né? São pessoas que realizam trabalhos coletivos em prol de uma categoria ou em prol da sociedade. Eu sempre procurei me inspirar um pouco nessas duas vertentes, né? Na área acadêmico-científica, mas também em pessoas que são lideranças no mundo social e do trabalho. Beleza, tá ótimo. Essa aí já fez um panorama aí de algumas pessoas bem importantes e, como você falou, né, também e socialmente importantes, né, que nos ajudam a crescer, nos impulsionam. E isso é muito gratificante, podermos, inclusive, lembrarmos dessas pessoas e citarmos essas pessoas. Eu sei que o papo hoje vai render, porque o professor tem muita história e a gente sempre conversa nos corredores, enfim, né? Temos uma relação no programa de pós-graduação em geologia da universidade, né? Hoje em dia, Luiz, quais são as suas principais áreas de atuação? Olha, eu sou assim bem sistemático e, vamos dizer assim, do ponto de vista disciplinado, do ponto de vista acadêmico, né? Eu, quando prestei concurso na universidade, prestei para a área de recursos hídricos, para a área de águas, em particular água subterrânea. Então, na pesquisa, eu procuro estar dentro desse ramo da ciência, né? E nós já realizamos muitos projetos na área de água subterrânea. Quando eu cheguei à universidade, nós não tínhamos essa área de pesquisa no Instituto de Geociências. Então, uma das reformulações, se eu não me engano, foi 2016 ou 2006 ou 2007, do nosso programa de pós-graduação, o professor Joildo e o professor Landim sugeriram que deveríamos criar essa área de especialização na pós-graduação, que é a área de geologia ambiental, hidrogeologia e recursos hídricos, né? Porque, como você sabe, essas questões ambientais e os recursos hídricos são grandes desafios da sociedade moderna, né? E do futuro. E nós já tínhamos iniciado a formulação do nosso grupo de pesquisa, né? Logo em 2002, nós criamos o NEMA, né? Que é o Núcleo de Estudos Hidrogeológicos do Meio Ambiente. Era uma pequena salinha no andar térreo. Quando eu cheguei ao Instituto, eu pedi ao diretor que me cedesse aquele pequeno espaço. Era uma espécie de um corredor onde o pessoal da limpeza fazia cafezinho. Aí ele conseguiu um outro lugar para fazer o cafezinho do pessoal, me cedeu aquele espaço. E a gente começou a juntar em torno do tema central, que é a águas subterrâneas da Bahia, pessoas que tinham interesse em militar nessa área. E hoje nós temos assim a grata satisfação de termos inclusive ex-alunos que começaram lá em 2006, 2003, esse pequeno grupo de pesquisa que são hoje docentes, pesquisadores do Instituto de Geociência, da universidade, de outras universidades, né, que trabalham na CPRM, trabalham no órgão ambiental. Então eu creio que nós conseguimos, ao longo desse período, de 2003 para cá, quando criamos o nosso grupo de pesquisa, formar recursos humanos qualificados e produzir conhecimento acerca das águas subterrâneas. Então, é nesse campo que eu milito, é nesse campo aí que eu atuo e tenho aí a expectativa. Agora, com a pandemia, eu estava para fazer uma viagem para o exterior. Nós estamos aí nos organizando com um grupo de pesquisa da Universidade da Flórida para um programa de cooperação, para internacionalizar as nossas ações do nosso laboratório, da pós-graduação nessa área. E se tudo der certo e a pandemia diminuir aí a contaminação e eu tomar a segunda dose da vacina, em setembro eu devo viajar para os Estados Unidos para continuar esse programa de intercâmbio com pesquisas aí especificamente nessa área de água subterrânea. Esse é onde a gente milita e eu devo militar até a minha aposentadoria na universidade. Ok. Antes de avançarmos nesse tema que eu sei que é extremamente vasto e de grande importância, que são as águas subterrâneas, né? Você falou, deu um destaque importante à sua iniciação científica.
né? Que foi lá onde começou a tua história, talvez aquela sementinha da ciência foi plantada. Você queria complementar alguma coisa em relação da importância do jovem estudante em iniciar uma iniciação científica quando na universidade? Realmente, né? A iniciação científica vamos dizer assim, um dos elementos mais importantes dessa relação da pesquisa e do ensino, né? Então, na época que eu fiz iniciação científica, nós não tínhamos vamos dizer assim, muitas bolsas, muitas possibilidades de apoio, né? Lembro que eu tinha acabado de fazer um projeto de monitoria, tinha sido monitor de uma disciplina básica do curso, e apareceu um chamado da professora Maria Alba para a bolsista de iniciação científica. Então, nos candidatamos 3 estudantes, entre eles eu, e apresentamos uma proposta, e tinha uma certa competição assim, entre os estudantes. E eu terminei sendo selecionado para receber a bolsa. A bolsa era algo assim, tipo R$300. E aí, para que todos nós pudéssemos fazer iniciação científica, e fizemos, né? Nós compartilhamos a bolsa. Então, quando eu recebi a bolsa, eu repassava R$100 para as outras 2 colegas, e todos nós continuamos a iniciação científica e tínhamos o interesse de fazer a iniciação científica. E lá na iniciação científica, foi que eu vi e tive a oportunidade de conhecer pesquisadores internacionais, viajar para o campo com eles, e despertou em mim esse interesse pela pesquisa, né? Então, a iniciação científica, vamos dizer assim, é o berço, né? Na verdade, vamos dizer assim, é onde se faz a gestação do pesquisador do futuro, lá na iniciação científica. Boa parte desses ex-alunos que eu tive ao longo da vida, que hoje já são professores, começaram comigo lá na iniciação científica, e hoje são professores ou aqui da nossa universidade, da UFA, mas também de outras universidades, porque prestaram concurso em outras instituições. Então, foi fundamental ter iniciado lá, acho que no 3º ou 4º semestre, a iniciação científica para a minha trajetória acadêmica, profissional e de cidadão que hoje eu sou, valorizando a ciência, né, e valorizando essas relações entre a universidade e a sociedade. Luiz, você tem uma experiência diferenciada no que tange as relações, como você mesmo colocou no início da entrevista, no que tange as relações público-privadas, né, em diferentes compartimentos, em diferentes associações, enfim. Como que você vê a importância desse trabalho das órgãos públicos e empresas privadas estarem atuando no fortalecimento da ciência, no estabelecimento e no desenvolvimento de projetos, parcerias e fomentando, né? Porque nós temos órgãos de fomento, né? CAPES, CNPq são alguns exemplos, mas nós temos aí uma gama de empresas privadas que atuam no setor de geociências, de geotecnologias, enfim. Eu queria a sua visão sobre esse ambiente, né, que mistura o público com o privado. Né? Como que você vê e quais seriam algumas fronteiras que nós precisamos romper aí ou estabelecer? Olha, Ricardo, nesse particular eu tenho assim, em todas as oportunidades e as funções e cargos que eu ocupei na universidade, eu sempre tive uma posição bem clara sobre isso. Eu acho que nós estamos muito atrasados no estabelecimento dessas relações, né? Eu poderia lhe dizer que onde estão os problemas da sociedade, né? Quem primeiro sente esses problemas? Geralmente são os governos, né? Em todas as esferas, municipal, estadual e federal, porque lida diretamente com as pessoas, seja, os governos implantam políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então,
para melhorar a qualidade de vida das pessoas, então a gente tem lá problemas. E esses problemas precisam ser resolvidos. E os governos, sem o apoio das universidades, sem o conhecimento, sem estar apoiado no conhecimento, tem muita dificuldade para avançar. Às vezes, replica técnicas, metodologias ultrapassadas, sem a devida atualização. E, além disso, os novos desafios, novos paradigmas estão fora da universidade. Eles estão, claro, a universidade tem muitas possibilidades de inovar, de criar novas fronteiras, mas eu penso sempre que a origem de tudo está lá nos problemas da sociedade. E está na mão, quem está primeiro sentindo eles são as empresas e os governos. Só que nós temos um marco legal, né, das universidades, em particular das universidades públicas, e as universidades públicas, especialmente as federais, mas também as universidades públicas estaduais, detêm muitos pesquisadores que poderiam contribuir mais. A legislação que regula essa relação entre os governos e as instituições, as empresas e essas instituições, ainda carece de muita flexibilização, né? Porque imagine, né, esses dias mesmo, um estudante de doutorado foi para a Unicamp para fazer algumas análises em plena pandemia. E para fazer essas análises, mesmo sendo em outra universidade pública, é preciso três cotações, né? É preciso que a fundação da Unicamp mande os comprovantes de regularidade fiscal, etc., para que as análises possam ser custeadas por um projeto de pesquisa que é meu e que está sendo financiado por uma empresa privada. Ora, muitas vezes essa empresa privada poderia pegar esse recurso e pagar diretamente para um laboratório privado, por exemplo, se tivesse, né, com uma certa agilidade. Então, os pesquisadores hoje são envolvidos com essa burocracia, que isso afasta muita gente, sabe? Isso deixa muitos pesquisadores tomados pela burocracia para desenvolver a pesquisa e tira deles a possibilidade de avançar mais, de dedicar seu tempo maior para essas coisas. Eu acho que o Brasil precisa evoluir muito nessa questão. Isso tem a ver com essas questões relacionadas com corrupção, com desvio de verbas públicas, etc. Mas é preciso amadurecer essa relação entre Estado e iniciativa privada nas universidades para que a gente tenha essa possibilidade de ter recursos também de quem, de fato, nesse primeiro momento está enfrentando os problemas, né? É mais ou menos isso aí. Eu acho que a gente tem que evoluir na legislação e sem uma pressão dos pesquisadores, juntamente com as fundações de apoio, essa coisa não vejo muito avanço, né? Desde 2010, por exemplo, 2010 foi o último ano do governo Lula, quando teve uma sanção de uma lei que regulava a relação entre as fundações e as universidades. E em 2010, essa lei tornou mais restritiva ainda essa relação. De modo que são coisas que nós que estamos na pesquisa e na gestão da universidade, às vezes, nos debruçamos e são muitas dificuldades, né? Acho que tem que avançar bastante isso aí. Tá certo. Nós vamos tocar em alguns aspectos em termos de social e também de gestão governamental, mas antes eu queria, você falou, né, e eu sei, eu acompanho essa parte desse seu trabalho, você é o coordenador do MUGEL, do Museu de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Fale um pouco sobre esse projeto, Luiz, por favor, para divulgarmos. Esse museu, ele está localizado aonde? Paga para entrar? Qual é o tipo de acervo? Que parcerias que o MUGEL tem em termos de museologia e quais são as ambições desse projeto? Muito bem, Ricardo. O nosso Museu de Geociências do Instituto de Geociências da UFBA, né, foi uma iniciativa que a gente
encampou aí, a partir da reforma que estava por vir da estrutura do prédio físico do Instituto de Geociências, né? O prédio do Instituto de Geociências foi construído no início dos anos 70, 68, 69, 70, quando da grande reforma universitária, né? Como disse, veio a Escola de Geologia para o Instituto de Geociência e o curso de Geografia que estava hospedado na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, lá em São Lázaro. Então, vieram esses 2 cursos de graduação e mais os laboratórios de pesquisa que estavam dispersos na universidade, na área da geociência, para compor o Instituto de Geociências. E quando os professores, os pesquisadores vieram, o espaço que tinha físico, que tinha sido reservado para os laboratórios, as pessoas, não cabia todo mundo. Então, houve uma certa ocupação dos corredores com salas e gabinetes de professores. Quando da recente reforma nós tivemos a possibilidade de ampliar o prédio e, portanto, fizemos uma reorganização do espaço físico, um novo plano diretor, com a relotação, com o resgate do projeto arquitetônico do prédio original, com os grandes corredores. E aí surgiu a ideia, nos grandes corredores do Instituto, nos grandes halls, entre os blocos, de implantar ali um projeto que desse uma integração para as diferentes áreas do Instituto, que hoje, como você bem colocou, o Instituto cresceu muito, não é só a geologia e a geografia, mas tem o nosso curso de graduação e pós-graduação em geofísica e o curso de graduação em oceanografia, que eu, pessoalmente, incentivo muito os colegas da oceanografia para que criem também um curso de pós-graduação em oceanografia. Quando eu fui diretor do Instituto, que nós criamos o Departamento de Oceanografia e o Departamento de Geofísica, a ideia é que a estrutura caminhar para ter também uma pós-graduação de oceanografia, que eu tenho certeza que, no futuro, o conjunto dos docentes, pesquisadores, vão se organizar para implantar esse curso de pós-graduação importante para a Bahia, para o Brasil e para a nossa unidade. Então, o museu ocupa esses grandes halls do prédio do Instituto de Geociências no campus de Ondina da universidade, né? O acervo, nós tivemos, para montar o acervo, são 6 exposições, né, permanentes, né? Minerais e rochas da Terra, fósseis do Brasil, conhecer o passado para preservar o futuro, oceanos vivos, geografia e o espaço, geofísica sem fronteira e petróleo no Brasil, de Lobato ao pré-sal. Então, são temas transversais às áreas das geociências e a ideia é que o museu também se transforme no futuro, né? Nós inauguramos no final de 2020, em dezembro de 2020, 2021 nós ficamos sem atividades presenciais e não deu tempo de organizar algumas coisas, é que o museu se transforme num centro de divulgação científica do Instituto de Geociências. Na verdade, Ricardo, quando eu fui diretor, que nós montamos essa estrutura que hoje é o Instituto de Geociências, né, a gente tinha e temos ainda um grande sonho de que o nosso instituto seja um grande centro de excelência das geociências, né, do Nordeste e do Brasil. E que o museu fosse, vamos dizer assim, uma alavanca da divulgação científica, fazendo a interface entre os nossos programas de pós-graduação, entre os nossos cursos de graduação e a sociedade. Ou seja, a produção, a difusão do conhecimento gerado no Instituto de Geociências, pelo ensino, pela pesquisa, se desse através da extensão, através do Museu de Geociências. Quero crer que as futuras gerações vão dar continuidade a esse projeto para que seja um grande projeto da nossa universidade e um grande projeto da Geociência Nacional. É um excelente projeto, uma excelente iniciativa, né? Parabenizo você, toda a equipe, desde o início até os que colaboram hoje com essa ideia. Eu também sou muito favorável ao museu e à museologia, como você sabe, né? A curadoria científica, enfim. Hoje você deu um destaque para a área de águas subterrâneas, né, que é o que você pragmaticamente vem desenvolvendo ao longo das décadas no Instituto.
né? Então, eu já faço um agradecimento à ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, que também apoia a ABEQUA, né? Então, e apoia o 18º Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, que será em 2022 em Porto Seguro, na Bahia, presencialmente. E esse canal, a ABEQUA Consciência, é uma iniciativa da ABEQUA. De uma maneira geral, ampla e resumida, águas subterrâneas são extremamente importantes e para a vida, para a sociedade. Nós estamos num momento de exceção, um momento de pandemia, onde se fala muito de saneamento básico. O que isso tudo tem a ver com água subterrânea, Luiz Rogério? Olha, Ricardo, as águas subterrâneas, como todos nós já sabemos, né? 30% do volume de água doce presente na Terra são das águas subterrâneas, enquanto que as águas superficiais um pouco mais de 1% de água doce disponível para uso, porque o restante está nas calotas polares, estão em geleiras, portanto não está acessível para uso, né, direto, né? No Brasil, em particular, metade da água consumida pela população é água subterrânea, né? Há municípios inteiros que são abastecidos por água subterrânea, né? O maior beneficiário das águas subterrâneas hoje no Brasil é a agricultura. Como você sabe, a agricultura é responsável por 70% do volume de uso de águas no Brasil. E mais de 90% da água utilizada na agricultura são dos poços, água subterrânea. Portanto, a gente está falando também de segurança alimentar, de produção de alimentos, né? Então, as águas subterrâneas se revestem uma importância enorme, especialmente no Brasil, né, nesse país continental. Além disso, as águas subterrâneas, quando comparada com as águas superficiais, elas estão mais protegidas, né, das contaminações antrópicas, mas também dos efeitos das mudanças climáticas, né? Essas mudanças climáticas de curto prazo, essas variações climáticas, não falando de mudanças, mas essas variações climáticas de curto prazo, em geral, elas não têm repercussão direta sobre as águas subterrâneas, porque as águas subterrâneas estão protegidas do processo de evaporação, né? Então, quando se fala em segurança hídrica, se pensa logo em águas subterrâneas. Veja que quando falta água, o imaginário popular pensa logo, vou furar um poço, né? Então, o imaginário popular não precisa ser um cientista, um técnico, etc. O ser humano tem essa capacidade de enxergar o planeta, sabendo que no subsolo tem água armazenada. Então, há sim uma demanda muito grande pelas águas subterrâneas no mundo inteiro, né, para as próximas décadas, por questões relacionadas com as questões climáticas, mas também pela poluição, né? Como também você sabe, todos nós sabemos, nós estamos cada vez mais agredindo o planeta, agredindo o meio ambiente, e as águas superficiais são mais susceptíveis a essas agressões que nós cometemos. De modo que eu vejo assim um grande campo de atuação de pesquisadores, de profissionais, de cientistas no campo das águas, em particular no campo das águas subterrâneas. E é isso que queremos fazer. Queremos que o nosso instituto, a nossa pós-graduação, se fortaleça cada vez mais para responder a essas demandas da sociedade. Acho que a universidade só faz sentido se ela for assim, se ela estiver conectada com as demandas do presente e do futuro da sociedade. É entender o passado, conhecer o passado para ações imediatas pensando no futuro. Eu penso que a universidade deve ser assim e penso que o nosso Instituto de Geociências deve trilhar por esse caminho, integrado com todas as áreas, mas conectado com as demandas da sociedade. Tentar estar na vanguarda, né? Você falou duas palavras aí que me chamam bastante atenção, né? Que, na verdade, a segurança alimentar
associada, né, obviamente, aos recursos hídricos e às águas subterrâneas. Deu muito mais destaque em relação a poluentes, contaminantes, porque, pela sua explicação, os aquíferos subterrâneos, eles, por estarem debaixo da terra, eles teriam aí camadas de solo e de rocha que atuariam como um filtro nessa situação. Mas a segurança alimentar ligada diretamente à agricultura, e aí eu já faço a preparação para a questão, é o seguinte, para que haja esses aquíferos, nós temos que ter áreas de recarga, né, onde a água da chuva, a água do escoamento superficial de enxurradas, ele tem a capacidade de adentrar para dentro do subsolo, percolar por entre as rochas, por entre os grãos, para reabastecer esses aquíferos, né? Então, como você vê a essas áreas de recarga? Então, já seria até mais uma mensagem para os agricultores, para os tomadores de decisão, né? Da importância de se identificar o aquífero, se identificar as áreas de recarga de aquífero, se preservar as áreas de recarga, e depois eu queria que você pudesse fazer um panorama de como estão as nossas águas subterrâneas no contexto do estado da Bahia. Muito bem, Ricardo. Você fez um apanhado aí muito interessante, né, sobre esse tema das águas subterrâneas. Agora mesmo, esses últimos dias tem chovido bastante, né? E quando chove bastante assim, embora gere assim prejuízo para as cidades, né? Tem aí em Salvador nós temos problemas de escorregamento de encostas, né? Mas como você mesmo frisou aí, a agricultura, né, agradece quando vem a chuva, porque a agricultura precisa de chuva. Mas também, como você falou, os aquíferos, né? Precisa da recarga. É como uma caixa d'água que nós temos em nossa casa, né? Se não chegar a água da companhia de abastecimento, não tem a reposição da água que nós usamos, né, através de um cano lá, que é a zona, vamos dizer assim, de descarga. Então, os aquíferos, né, são sistemas, são rochas que armazenam e transmitem água, né? Então, para ser um aquífero, ele tem que ter essa capacidade, não só de armazenar, mas de transmitir água, ou seja, deixar a água passar pelos seus poros, porque ela vai para as zonas de descarga. Veja que, no caso da Bahia em particular, já só para também entrar um pouquinho, lá na região oeste da Bahia, nós temos aquela maravilha que são os rios do oeste, né? E que agora a Bahia tirou uma safra recorde de soja, né? Ano a ano bate-se recorde. Por que é possível ter aqui as safras e ser recorde, né? Tem dois sistemas importantes ali. Nós temos as chuvas, mas temos as águas superficiais dos rios, que são perenes, circulam água o ano inteiro, mas para que esses rios sejam perenes, nós temos ali um grande aquífero, o segundo mais importante da Bahia, chamado aquífero Urucuia. Então, esse aquífero Urucuia, na época da chuva, ele recebe a água na época da chuva, essa água adentra os poros, ele armazena e vai transmitindo essas águas lentamente para os rios da região, nas zonas chamadas zonas de descarga. Só para você ter ideia, esse aquífero Urucuia é responsável, no período da seca, por 70% da vazão de base do Rio São Francisco, né? De modo que essa água vai lentamente voltando para os rios. Vem da chuva, entra no aquífero e volta para os rios. Ora, se nós contaminarmos o solo, junto com a água da chuva vai entrar os poluentes. E vai sair lá no rio, talvez, quem sabe, também os poluentes. Então, esse ciclo hidrológico mais recente, né? E por isso a BECO trata de um tema aí que é bem relacionado a essas questões de variações climáticas, do antropoceno, das questões humanas recentes, é muito importante para a preservação da qualidade das águas, né? A mesma coisa nas cidades, né? Nas cidades, você sabe que
A gente tem esses aquíferos aqui em Salvador mesmo, nas dunas aí de Lagoa da Abaeté, nos cordões litorâneos, que são muito utilizados pelos hotéis, pelas pousadas, né? Nas casas de veraneio, se utiliza de águas armazenadas nesses aquíferos mais superficiais, arenosos. Se nós não fizermos o nosso sistema de saneamento, né, nessas zonas costeiras, né, de balneários do Brasil, de forma adequada, nós vamos contaminar as águas e nós vamos tomar banho com águas contaminadas depois da praia, ou mesmo na praia, né, e vamos adquirir doenças, né, de veiculação hídrica que nós conhecemos várias. De modo que essas questões das águas, né, vai lá para a agricultura, mas você vem cá para a zona litorânea, para o turismo, para a economia, etc., são muito importantes, né? E quando eu levo meus alunos na Embasa, às vezes eu levo eles para conhecer o sistema de tratamento, de onde vem a água para as casas das pessoas, né? Pouca gente sabe que metade da água que a gente consome em Salvador vem da barragem de Pedra do Cavalo, e a outra metade das barragens aí da região metropolitana. Só que Pedra do Cavalo, né, tira a água, em particular, do semiárido, né? E nós, soteropolitanos, que vivemos na capital, temos chuva em abundância. Podíamos fazer captação de água de chuva, armazenamento em grandes centrais de armazenamento de água para usar durante o período da seca. Enfim, tem vários desafios, mas toda vez que eu levo meus alunos na Embasa, aí o técnico lá fala: esse ano nós estamos usando mais produtos químicos ainda para tratar a água. Cada vez usamos mais produtos químicos para levar a água aos padrões de potabilidade. E cada vez usa mais produtos químicos para tratar a água, porque a água vai sendo contaminada mais ainda por nossa sociedade, né? Tanto por atividades urbanas como atividades rurais. E eu ia te perguntar, Luiz, se você consegue já, através dos estudos, fazer um panorama dessa água na Bahia. Você falou um pouco do aquífero Urucuia, né? Lá no oeste da Bahia, mas nós temos, a Bahia é um estado imenso, né? Nós temos outras áreas, além dessa aqui próxima, Salvador. Você tem já, o teu grupo tem desenvolvido um trabalho nesse sentido, de fazer um mapeamento da qualidade ou da saúde desses aquíferos no estado da Bahia? Nós temos sim, viu, Ricardo? Nós não temos ainda algo sistematizado, né? E essa cooperação que estamos aí em vias de estabelecer com a Universidade da Flórida, né? Um grupo de pesquisa de recursos hídricos importante da universidade, ela vai justamente nessa direção, né? De consolidarmos o conhecimento que foi obtido ao longo dos últimos 20 anos no nosso grupo de pesquisa, né? Para darmos um salto, né? Nós precisamos fazer integração de águas superficiais com águas subterrâneas para a segurança hídrica do estado da Bahia. Veja bem, já há algumas iniciativas. O aquífero mais importante do estado da Bahia é o chamado aquífero São Sebastião, que fica na Bacia do Recôncavo e Tucano, né? Que é a zona mais arenosa, mais superficial das formações geológicas da bacia, que é a formação São Sebastião. Na região de Camaçari, esse aquífero tem cerca de 2 quilômetros de espessura de água doce, né? Veja que grande manancial. Na região mais a norte, já há iniciativas do governo do estado que capta a água doce desse aquífero, São Sebastião, e leva através de adutoras para abastecer as regiões do semiárido. Porque no semiárido, como você sabe, são rochas cristalinas, rochas que não tem tanta porosidade como é o caso e não tem transmissibilidade, ou seja, as águas não tem muito espaço para armazenar água e também não tem facilidade da água se movimentar nessas rochas, portanto não tem muita água armazenada. E como a água não circula com muita facilidade, há uma tendência de salinizar essas águas, né? Porque o processo de evapotranspiração é muito maior que a precipitação. Então, se você evapora mais do que o que precipita, vai ficando mais sais retidos na água, porque a água, se você submeter ela à evaporação, vai ficar um resíduo dos sais que estão dissolvidos na água no fundo do copo, por exemplo.
Isso, ao longo do tempo geológico, aumenta a salinidade. Então, você perfura um poço em regiões do semiárido, em geral, são águas salinas, salobras, aí precisa daquele processo de salinizador, baixos volumes. Então, esses aquíferos estão relativamente bem conhecidos, mapeados do ponto de vista da qualidade, e nesse meu programa de pós-doutorado mesmo que estamos tentando desenvolver, a ideia é fazer uma integração dessas informações para o estado da Bahia, para subsidiar políticas públicas para aumento da oferta de água para a população e melhorar a segurança hídrica, tanto para o abastecimento humano, como para as atividades agrícolas, como para as atividades industriais. Porque, Ricardo, a indústria é que mais aumenta a demanda por água. Por que a indústria mais aumenta a demanda por água? Por conta de geração de empregos. A sociedade vai se urbanizando e precisa de emprego. E emprego vem com implantação de indústria, de empresas, etc., né? E quem mais tem racionalizado o uso da água, apesar de ser o maior usuário, é a agricultura, porque as técnicas de uso das águas nas agriculturas têm melhorado substancialmente. Não porque só o agricultor quer melhorar, por conta do custo da energia. A irrigação gasta-se muita energia. Se você irrigar e gastar muita energia, você aumenta muito o custo da produção. E nós, na cidade, nós não estamos muito dispostos a pagar muito caro por alimentos, né? Quando sobe muito o preço do alimento, sobe a inflação, gera desabastecimento, é um problema sério. Então, a água, nesse contexto socioeconômico do Brasil, é muito importante e o que a gente está querendo é conduzir as pesquisas para apoiar políticas públicas nessa direção. A água doce, inevitavelmente, é um dos recursos mais importantes, né? Que com certeza está entre os top 3, junto com o oxigênio e a luz solar, eu acho que é fundamental para a nossa existência. Essas iniciativas, muitas iniciativas que têm surgido aí para dessalinizar a água do mar, né? Elas não prosperam por conta do custo, né? Quem vai pagar por esse alto custo de uma água dessalinizada por conta do grande consumo de energia para fazer a dessalinização? Entendeu? E o que você falou agora, nessa última intervenção, né? O que vocês precisam mais? Porque eu vejo que o conhecimento ele está sendo gerado e ele está sendo difundido, né? Incluindo a capacitação de recursos humanos, sejam eles professores titulares ou professores já estabelecidos com essas parcerias entre universidades, possibilitando pós-doutorado, enfim, os alunos, os estudantes a nível de mestrado, doutorado, que estão cada vez mais se capacitando, mas eu enxergo uma lacuna no sentido de que parece que faltam braços para que a gente consiga integralizar. E esses braços também têm a ver com os recursos financeiros, né? Porque só o pouco que você falou, essa pesquisa ela é extremamente importante, indiscutivelmente importante para a sociedade, não só a sociedade da Bahia, mas a sociedade do Brasil e, enfim, outros exemplos do mundo. Mas o que mais falta, Luiz Rogério, na tua experiência, nesse momento? Os recursos humanos, os recursos financeiros para atrair mais recursos humanos e dar mais mobilidade a isso, né? Diminuição da burocracia, enfim. O que seria aí um cenário ideal? Olha, Ricardo, eu acho que uma das coisas que a gente peca bastante, nós, enquanto pesquisadores, enquanto gestores públicos, etc., a gente não tem muita cultura do planejamento, né? A gente não gasta, ou seja, não usa uma parte importante do nosso tempo para fazer o planejamento, né? Quando você fala em planejar algo, aí vem logo as perguntas, né? E a necessidade de uma reflexão sobre o futuro, né? Que você planeja para o futuro. Então, o que me parece
que nós precisamos, e talvez a pandemia, porque esse problema da pandemia deu uma paralisada na sociedade, mas ao mesmo tempo nós estamos assim conectados através de aparelhos de celulares e aqui da internet, nas redes sociais, mas não estamos parados. E eu acho que se aproveita muito pouco, inclusive nesse momento, para uma reflexão sobre os desafios do futuro e como enfrentá-los. Eu acho que, por exemplo, vamos falar do dever de casa. Nós aí no nosso Instituto de Geociência, nós temos a geografia, né, humana, que é muito forte. Nosso instituto tem muitos projetos importantes que relacionam a sociedade com a geografia, com desenvolvimento urbano, com geografia agrária, etc. Nós temos a geofísica, nós temos aí a oceanografia, que trabalha muito essa questão das zonas costeiras, dos problemas das zonas costeiras, mas temos pouca reflexão integrada sobre qual é o nosso papel real nesse processo. De que forma nós, eventualmente, poderíamos reunir o nosso conhecimento de forma integrada para fazer essa interação com a sociedade, para que o conhecimento seja traduzido em políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho que falta um pouco também dessa reflexão, não só do recurso, porque uma coisa que eu adquiri com a experiência aí da vida, dessas funções que já ocupei, é que para bons projetos não falta dinheiro, né? Então, eu acho que a gente está pensando ainda muito desarticuladamente. Nós, como seres humanos, temos uma tendência muito de pensar individualmente, né? E achar que o nosso pensamento individual ele resolve o problema do coletivo, mas não resolve, né? Nós precisamos de mais encontros, de mais debates sobre esses temas e descortinar novos itinerários. Eu acho que mais importante do que a grana, do que o dinheiro, eu acho que o dinheiro virá na medida que tivéssemos um plano estratégico integrado para tratar de questões com estabelecimento de prioridades, etc. Eu penso assim, né? Eu acho que o recurso, o dinheiro, ele virá. O Brasil tem recurso para investir em coisas importantes. Exato. Então, Luiz, já bem nesse sentido, eu pergunto para você. Você acha que o trabalho que você e seu grupo vem gerando, né, como que ele está sendo utilizado nos diferentes níveis de tomadores de decisão? Nível municipal, nível estadual, nível federal? E se vocês são mais acionados para tratar desse planejamento estratégico do desenvolvimento, no caso, águas subterrâneas, mas, enfim, de gestão territorial, ou se vocês são mais acionados na mitigação de problemas já existentes, muito ou alguns devido justamente à falta do planejamento. O que eu acho assim, eu tenho sentido, talvez porque nós, ao longo desse período que produzimos produção de conhecimento, nós estivemos muito focados em produzir o conhecimento, né? A universidade tem muito esse perfil, né? E a difusão do conhecimento, essa integração do conhecimento, ela ainda fica um pouco restrita. Veja bem, quando nós fizemos a reforma do Instituto de Geociência, a última reforma, nós propusemos criar uma coordenação de extensão, né? E a comunidade achou que não era, que talvez não fosse o momento, etc., né? Que era justamente para fomentar esse debate, fomentar essa articulação da sociedade com a produção do conhecimento, né? Eu acredito que os trabalhos que nós desenvolvemos ainda têm pouca, vamos dizer assim, repercussão nas políticas públicas, né? Pouca repercussão nas políticas públicas. Ele tem mais repercussão assim, nós formamos um técnico, um engenheiro, um geólogo, um geógrafo, um biólogo que trabalha no órgão ambiental. Aí eu tenho certeza que aquele profissional que adquiriu aquele conhecimento durante o período da sua formação, ele vai usá-lo e vai buscar transformar o ambiente de trabalho dele lá.
Mas a gente não tem uma política organizada na universidade e no Instituto de Geociência e também no nosso grupo de pesquisa que dê conta de fazer essas interfaces integradoras com os governos e com as empresas para, vamos dizer assim, prever e planejar ações. A gente tem sido muito, de fato, solicitado para desenvolver projetos de pesquisa em cima de demanda de problemas, né? Como eu falei há pouco, do problema da salinização das águas ou de contaminação de águas em um determinado local, ou de monitoramento de algum tipo de contaminação de aquíferos, mas não, por exemplo, o mapeamento das zonas de recarga dos aquíferos da Bahia para criar perímetros de proteção para não deixar que nesses ambientes se instalem, por exemplo, atividades que possam causar algum tipo de poluição, como tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nesse aquífero que eu me referi, o Eduardo Aquifer, a zona de recarga tem uma legislação própria de proteção. O Estado de São Paulo já está mais avançado nessa zona de proteção de recargas de aquífero, especialmente no caso do aquífero Guarani. Na Bahia, a gente ainda precisa avançar. E, para finalizar essa ideia toda, como que você vê esses trabalhos em termos complementar, na verdade, né? Em termos da importância direta para a sociedade? É óbvio que tomando esse copo de água agora que você tomou, já demonstra a importância da nossa água, né? Bem valioso. Mas, assim, como que você veria, ou talvez tentar imaginar aí para essa próxima década, a importância direta desses trabalhos para a sociedade? Ricardo, eu vou pegar aqui um exemplo assim que eu conheço de perto, só para exemplificar a importância de se conhecer e que esse conhecimento deve ser integrado, né? Eu tenho uma pessoa também que é muito inspiradora para mim. A gente fez o mestrado e o doutorado juntos. Eu acho que ela faz parte da BECO aí. A geóloga Alcina Magnolia, lá da Universidade Federal de Pernambuco, né? A Alcina fez a tese de doutorado dela, orientada pelo professor Quinitiro, lá da USP, lá nas dunas, na região norte da Bahia, lá nas dunas de Pilão Arcado, né? E na época da implantação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, eu andei muito lá na região da Barra, né? A região da Barra tem um dos poucos municípios da Bahia cuja população rural é maior do que a população urbana. Então, nós íamos, na época da implantação da universidade, na zona rural, conversar com os agricultores, conversar com os professores das escolas rurais, para dar notícia de que naquele município estava se instalando uma universidade federal, mas também para conhecer os problemas, conhecer as demandas sociais, conhecer as vocações econômicas daquela comunidade. E lá, os colegas, comecei a andar tem um local lá chamado Brejos da Barra. Os Brejos da Barra são afloramentos da água subterrânea nesse ambiente de dunas. E aí, o pessoal usava esses brejos desse afloramento do aquífero para plantar cana-de-açúcar. E uma das vocações naturais da comunidade lá era produzir rapadura e cachaça a partir da cana-de-açúcar. Só que eles precisam de energia para alimentar os fornos, para produzir a rapadura e também a cachaça. E aí eles faziam o quê? Eu, andando com eles no carro, via um feixe de lenha aqui, outro feixe de lenha acolá, outro feixe de lenha acolá. Eu digo, mas essa madeira, vocês estão desmatando aí? Não, essa madeira para usar nos fornos para a produção. E aí ele também se queixava de que os rios estavam mudando a posição das nascentes, ou seja, estava havendo um recuo das nascentes. Eu digo, bom, está acontecendo o recuo das nascentes porque vocês estão desmatando e logo vocês vão perder os brejos. Se você continuar desmatando, porque o nível do aquífero vai diminuir e não vai ter mais a produção da cana. Não tendo mais a produção da cana, não tem mais a cachaça, não tem rapadura. Então, estou falando isso porque
eu fui procurar a tese da Alcina, né, do doutorado dela, para entender um pouco o ambiente das dunas lá da região de Pilão Arcada, para fazer um projeto, formular um projeto de pesquisa que um aluno meu está trabalhando no seu projeto de mestrado. De modo que eu entendo que a gente precisa, para proteger esses ambientes e usar a água desses ambientes, vamos dizer assim, de melhor para o bem da sociedade, avançar em projetos de pesquisa integrada, né? E a gente possa integrar as atividades econômicas que estão sendo desenvolvidas, as atividades sociais, a cultura local com a ciência do conhecimento, no caso específico aqui, eu estou falando da questão das águas subterrâneas, mas também que tem reflexo nas águas superficiais. O ciclo hidrológico é todo conectado. Então, se você depletar as águas subterrâneas pelo uso, os rios vão secar e você vai afetar a biodiversidade, vai afetar a economia local, vai afetar o lazer, vai afetar o turismo, vai afetar a economia. Era mais ou menos isso aí que eu queria falar. Tá certo. A professora Alcina, ela não sei se ela é mais sócia da ABECOA, mas eu já até aproveito para convidar as pessoas a conhecerem a Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, né, aqueles ex-membros que voltem à associação, né, para que a gente, de uma maneira mais dinâmica, a gente consiga cada vez mais reoxigenar a nossa ciência do quaternário, né, trocar ideias, fortalecer essas associações científicas, né, que são extremamente úteis e necessárias para construirmos uma sociedade melhor. Luiz Rogério, nossa conversa está já se estendendo para a parte final, né? Eu queria que você falasse qual a importância da ABECOA, né? Mas eu também abro a importância da ABAS, porque eu sei que você é muito ligado à Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, né? Mas a ABAS e a ABECOA estão aí numa boa parceria, uma sinergia aqui, principalmente junto ao 18º Congresso da ABECOA. Então, qual a importância dessas associações, a do Quaternário de Águas Subterrâneas, e, enfim, e se você quiser uma palavra sobre a década dos oceanos, também fica à vontade. Ricardo, essas entidades, eu sempre fui um apaixonado por essas entidades, né? Porque essas entidades, associações, sindicatos, até mesmo organizações não governamentais, né? De reunião de pesquisadores ou mesmo de profissionais, e que desenvolvem um trabalho voluntário, né? Voluntário em prol de um conjunto de pessoas que estão militando em prol da sociedade de uma forma geral. Então, eu sempre estou próximo dessas entidades, né? Não dá para ser sócio de todas, porque você não consegue militar em todas, mas eu fiquei muito grato quando você me convidou, e essa gratidão por entender a importância de fortalecimento da ABECOA, né, como associação científica nacional e também regional e local, né? Eu lembro que na época que eu fui diretor do Instituto de Geociências, a professora Zelinda entrou na minha sala uma vez e me pediu, falando: a gente está querendo resgatar a ABECOA, etc. Posso usar o endereço do Instituto de Geociências para colocar como endereço local? Eu disse: claro, a gente deve acolher as entidades científicas da geologia, da geografia, da oceanografia, da geofísica, em todas as suas áreas da especialidade, né? Não sei se você sabe, mas durante muitos anos, não sei ainda como está, mas a Sociedade Brasileira de Geologia e a Associação Baiana de Geólogos ocupou uma salinha lá no GEO durante muitos anos, né? Lá no terceiro andar, próximo da antiga biblioteca. Não sei se ainda está ocupando,
mas isso faz com que os professores tenham um ponto de encontro com pessoas que vêm de fora, etc., né? E que são sócios, organiza congressos, organiza eventos. Isso tudo tem reflexo direto na qualidade do ensino e da pesquisa, né? Porque movimenta, motiva as pessoas a se encontrarem, né? Eu assim, tenho assim, a maior esperança de que a Abequa cresça bastante, se organize aí no entorno do Congresso Seguro. Estarei presente lá no Congresso, lá em Porto Seguro, se eu estiver no Brasil, né? Obviamente, na época, né? Mas se tiver alguma atividade não presencial também, eu poderei estar presente. E é isso. Eu sou um apaixonado por essas entidades e gostaria de parabenizar você e a Abequa por esses eventos que estão realizando. Joia. Então, para encerrarmos, Luiz Rogério, eu já agradeço a tua presença aqui, muito importante esse bate-papo sobre ciência, de uma maneira geral e mais ampla. Àqueles que estão nos assistindo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, para que nos ajude a atingir mais pessoas, não só relacionadas à ciência, mas de interesse social comum. Então, para fecharmos essa entrevista, uma palavra final aí. Olha aí, Ricardo, além de agradecer, obviamente, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre a esperança, né? Acho que a palavra final seria uma palavra de esperança, tanto para que a gente logo retome as atividades presenciais e a nossa vida normal. Há coisas em que a gente precisa debater, discutir, se encontrar presencialmente para aprofundar, né? Então, é muito importante que possamos novamente nos reunir e também deixar uma palavra de esperança para que as nossas entidades se fortaleçam cada vez mais e que possam exercer esse papel de fomentar o desenvolvimento da pesquisa, da ciência e da tecnologia no Brasil. Era isso que eu queria deixar como esperança que a gente tem para o futuro. E deixar assim, uma mensagem de esperança para o nosso Instituto de Geociências, né? O nosso Instituto de Geociências, nosso querido Instituto de Geociências, a Universidade Federal da Bahia, que me deu régua e compasso lá na graduação, depois me acolheu como docente, como gestor, e que eu sou muito feliz e tenho muita satisfação de fazer parte dessa instituição. Tá certo. Obrigado, então, professor Luiz Rogério, do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço, seguimos em frente, que a vida não espera. É isso aí. Tchau, um abraço, obrigado.